Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um estudo de escola sabatina, já alcançando a lição de número 9, o título As Festas Anuais e as Santas Convocações. Vamos destrinchar um pouco este tema. E o verso áureo, texto de Êxodo 23:14, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Então, dentro dessas 3 vezes de festas anuais, temos várias subfestas relacionadas e vamos compreender um pouco melhor sobre tudo isso. Ao meu lado está meu pai, Orlando Borges. Com a graça de Deus, então, vamos dar início a esse estudo. Estou aqui do meu lado, meu filho, Mateus Gustavo. Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Pai Eterno, seja com todos. A primeira pergunta: qual era o propósito de Deus ao promover as assembleias anuais e quantas vezes ao ano o povo se congregava? Nós vamos ler Êxodo 23, 14 a 17. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. E aqui nós temos um texto do Patriarcas e Profeta 537 para reforçar. São apenas 4 linhas. Havia 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário. Êxodo 23, 14 a 16. Siló, por algum tempo, o local para essas reuniões, mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. Então, quando eles se estabelecem em Canaã, a cidade que se torna capital, na realidade é Siló, onde Josué ficava, inclusive lá próximo, mas só na época, então, lá de Davi, com a conquista de Jebus, que era lá a cidade fortificada dos jebuseus, né? Ele rebatiza o nome como Jerusalém, e assim que se torna a capital do reino, e aí o santuário é edificado lá também, o próprio templo fixo, né? Então nós vamos ver que essas festas eram prefigurativas, né? Principalmente a Páscoa. Nós vamos destrinchar isso, que comemora a saída deles do Egito, né? A passagem do Egito para Canaã. Agora a segunda pergunta diz assim: como eram feitos os preparativos para aquelas reuniões? O que acontece caso não seguirmos o exemplo deles? Patriarcas e Profetas 541 declara: para os que moravam distantes do tabernáculo, mais de 1 mês em cada ano deve ter sido ocupado com a assistência às festas anuais. Este exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à importância do culto religioso e à necessidade de subordinar nossos interesses egoístas, mundanos, aos que são espirituais e eternos,
Incorremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos, a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos uns aos outros no serviço de Deus. As verdades de sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se e despertar-se pela influência santificadora e nós decaímos em espiritualidade. Em nossas relações mútuas como cristãos, perdemos muito pela falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se encerra dentro de si mesmo não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus ele ocupasse. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, dependentes uns dos outros para alcançar a felicidade. As reivindicações de Deus e da humanidade tocam a nós. É o cultivo apropriado dos elementos sociais de nossa natureza o que nos une intimamente com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços para sermos bênçãos aos outros. Então, os preparativos ali para as reuniões eram bem sucedidos. Eles moravam distante do tabernáculo e aí, mais ou menos um mês, eles já estavam se dedicando ao preparo para essas festas. E aqui fala que isso deveria ser exemplo para nós. Que tipo de exemplo? De desprendimento. De desprendimento de nosso interesse egoísta, mundano, e colocar o espiritual e eterno na frente, acima de tudo. E aí, então, fala aqui da perda que nós temos ao não associarmos uns com os outros, fortalecer, encorajar, que fala que é uma maneira de sair do casulo, vamos dizer assim. Às vezes uma pessoa fala, o que eu vou fazer lá, né? Não vai fazer falta se eu não for. Mas não é desse jeito. E aí então nós vamos partir para a terceira pergunta, que garantia era assegurada a eles ao deixarem seus lares. Que é uma preocupação que nós temos quando nós vamos para nossas reuniões gerais. Então, primeiro nós vamos ler Êxodo 23, 22. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então seria uma proteção a eles, se eles fossem fiéis. E a nota é muito importante, né? Como que Deus agia, livrar de tantos perigos e ataques dos inimigos. Então, Patriarcas e Profetas 537 declara assim: o povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se que deixassem seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia, próximo do centro daquela terra. O que impediria seus inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas e devastá-las pelo fogo e pela espada? O que impediria a invasão do país a qual levaria Israel em cativeiro a algum adversário estrangeiro? Deus prometera ser o protetor de seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. A promessa de Deus era: eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Então esse texto aparece aí no Êxodo 34 e 24, no final da nota. Tinha que ter muita confiança no poder e a proteção de Deus para sair e deixar tudo ali para trás, lavoura, animais e as casas,
e partir para Jerusalém, que era o centro daquela terra, no caso. Então os israelitas subiam para adorar, e aí Deus punha uma restrição aos inimigos. Na quarta pergunta, quais eram as primeiras assembleias solenes e quem descreveu muito bem essa estação do ano e como se apresentava a natureza? Cantares 2, 11, 13. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então o livro de Cantares é poético. Ele está descrevendo justamente a primavera. E a nota é muito importante para complementar. Então, na continuação, diz assim: as primeiras destas solenidades, a Páscoa e a festa dos pães asmos, ocorriam em Abibe, o primeiro mês do ano judaico, correspondente ao fim de março e princípio de abril. Era passado o frio do inverno, terminara a chuva serôdia, e toda a natureza se regozijava no frescor e beleza da primavera. A relva era verde, nas colinas e vales, e flores silvestres por toda parte adornavam os campos. A lua, já quase cheia, tornava deleitosas as noites. Era a estação tão belamente descrita pelo cantor sagrado. Citação, então, de Cantares 2. Que maravilha! Ele também entendia, né? Salomão, embora fosse um rei muito famoso, ele entendia bastante da natureza. Eu lembro que sábado agora, na nossa reunião aqui em Campinas, eu estava dizendo que as crianças, os jovens, devem aprender o nome das plantas, das flores, das árvores, até das plantinhas minúsculas que nascem no terreno. Tem que se familiarizar com isso. E o rei, mesmo em toda a sua pompa, né, ele se preocupava com esses detalhes também. Até com a lua ele não esqueceu de falar. E interessante que aqui a gente tem já um indicativo nessa nota de entender que essas datas elas eram móveis, pelo menos em relação ao nosso calendário, né? Claro que tinha lá a definição no calendário deles, mas algumas vezes as pessoas nos perguntam, mas que data corresponde à Páscoa, né? Em nosso calendário. E ela varia devido à forma que se dava o calendário hebraico, justamente de ser algo baseado mais na lua, portanto formaria um ano com menos dias do que um ano solar, porém havia uma correção também dessa diferença a cada 2 ou 3 anos, visto que se não houvesse essa correção, o que começava a acontecer? As estações iam fugir do seu lugar, e a Páscoa ela tinha um momento certo no início da primavera para acontecer. Então tinha que haver essa correção, e hoje nós estamos familiarizados aí com o ano bissexto, né? Que é uma pequena correção que tem que ser feita, porque o ano solar, na realidade, seria 365 dias e 1/4. Então aí cada 4 anos, para justamente não fugir depois e se tornar distante, é acrescido um dia. Mas no caso desse calendário que estamos falando, era acrescentado um mês inteiro, cada 2 ou 3 anos. Por isso que aqui fala que essa festa ocorria no mês de Abibe e podia ser no fim de março e princípio de abril. Até a Igreja Católica fala muito da Páscoa, né? E algumas vezes é em março, outra hora em abril. E os protestantes também ficam batendo nessa tecla, né?
e comemorando a Páscoa também, sendo que a Páscoa, conforme nós falamos no começo, é prefigurativa. Aquele cordeiro que era morto e passado sangue no umbral, no batente da porta, representando Cristo, protegendo ele na saída. E aí então, Jesus, o cordeiro pascual, conforme diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, foi morto de uma vez por todas. E nós vemos evangélico disputando, né? Não, é no dia 14, não, é no dia 15. Não é nem no 14 nem no 15. Alguns deixam a Santa Ceia só para o dia 14 ou 15 de abril. E não é desse jeito, que nós não tem nada, a Santa Ceia, quanto mais se comemorar, melhor. E nós não temos mais nada a ver com a Páscoa daquela época. Isso, então no sistema instituído pelo menos pela Igreja Romana, se estabeleceu também da Páscoa sempre ser em um domingo. E isso tudo foi sendo alterado ao decorrer da história, em concílios. É uma história bem longa, até eles chegarem nessas definições, né? Enquanto que outra ala da igreja também não concordava, queria seguir exatamente tal como a data da Páscoa judaica, que cairia em qualquer dia da semana, né? Mas, como meu pai já comentou, na realidade, tudo isso são discussões vãs, uma vez que está havendo uma confusão mesmo no meio protestante do que é Santa Ceia e o que é Páscoa. Então, acabam observando a Páscoa como fosse uma Santa Ceia, porque eles também não comemoram a Páscoa judaica. Não comemora. Então é uma confusão aí de termos na realidade. Então nós vimos ali que Jesus ele cumpriu o rito, né, da lei cerimonial, que era a Páscoa, e logo em seguida ele institui a Santa Ceia. E Paulo então avisa, conforme eu citei agora há pouco, que Jesus, o Cordeiro Pascual, foi morto de uma vez por todas. Já na Santa Ceia não tem cordeiro. Isso. Na Santa Ceia já é o suco de uva, né, representando o sangue, sem fermento, sem pecado, o sangue de Cristo, e o pão asmo, da sinceridade, como diz Paulo também, sem fermento, representando o corpo. Isso. Agora vamos adiante para a quinta pergunta. Que classes de pessoas subiam para Jerusalém durante a Páscoa? O que somente ficava para trás? Temos vários textos bíblicos aqui para nos auxiliar. Primeiro, Salmos 48, versos 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então Jerusalém foi dedicada como a cidade de Deus realmente. Ela que toda a nação também era simbolizada nessa figura do Monte Sião. E agora temos outro texto no capítulo 116, os versos 18 e 19. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Depois nós temos no 118, verso 19, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. 121, os versos 1 e 2 declaram assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 122, os versos 1 a 7. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta,
onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. E ainda para finalizar, o 125, os versos 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Esse é um perigo também, né? Os judeus, hoje ainda, né, podem ler todos esses textos e falar, está garantida a nossa situação. E nós vimos que de Jerusalém, ali do templo principalmente, cumpriu a promessa de Jesus, a profecia, né, vamos dizer assim. Não porque Jesus queria que não ia ficar pedra sobre pedra, e isso se cumpriu. Outra coisa que eu queria me referir, que nós não citamos na pergunta anterior, é que ali na Páscoa também começava um ano novo para eles. E depois, lá na frente, no dia 10 do 7º mês, que nós vamos estudar mais adiante nas lições, era outro ano novo. Só que um era ano novo religioso e o outro era ano novo civil. Sendo que o da Páscoa se inicia justamente, Deus dando a Páscoa na saída do Egito. Mas os anos lá para o mundo todo já estava muito adiantado. Séculos e séculos, né? Mas aí começa um ano novo para eles a partir daquele momento. Mas quando chega lá no dia da expiação, volta então no ano civil normal da época, dos povos da época. A nota é maravilhosa, eu quero ler aqui. Diz assim, por toda a terra, bandos de peregrinos estavam caminho para Jerusalém. Todos dirigiam os passos para o lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas, pescadores o mar de Galileia, os lavradores os seus campos e os filhos dos profetas e as escolas sagradas, eles vinham também. Jordaneavam em pequenas etapas, pois que muitos iam a pé. As caravanas estavam constantemente a receber acréscimo e frequentemente se tornavam muito grandes antes de chegarem à santa cidade. A alegria da natureza despertava nos corações de Israel júbilo e gratidão para com o doador de todos os bens. Cantavam seus grandiosos salmos hebreus, exaltando a glória e majestade de Jeová. Ao som da trombeta que dava os sinais, juntamente com a música do símbolo, erguia-se o coro de ações de graça, avolumado por centenas de vozes. Aqui cita Salmo 122, 1 a 6. E ao verem em redor de si as colinas, onde os gentios costumavam acender os fogos de seus altares, cantavam os filhos de Israel, baseado em Salmo 121, 1 e 2, 125, 1 e 2, que já foi lido agora há pouco. Nós estamos lendo aqui Patriarcas e Profetas 538, agora na 539, finalizando, transpondo as colinas que ficavam à vista da santa cidade, olhavam com temor reverente para as multidões de adoradores que caminhavam para o templo. Viam o fumo do incenso a ascender, e ao ouvirem as trombetas do levita, anunciando o serviço sagrado, tomavam-se de inspiração do momento e cantavam. Aí é citado Salmo 48, 1 e 2, 122, 7, 118, 19, 116, 18 e 19. Então eu imagino aqui que devia ter uma estrada mais central e dar sítios e várias localidades, lugarejos, tinham outras estradas vicinais. E essas estradas iam acabando chegando na principal, né? E aí então eles iam se encontrando.
nesse lugar até caminharem. E tinha que ser vários dias, né, de viagem, principalmente para os que estavam mais distantes, né? Então aqui fala de pequenas etapas indo a pé até chegar lá na cidade. Então nós vimos que Jesus, né, tinha 12 anos, vem com os pais lá de Nazaré e vem puxando até desembocar no caminho central, e aí se misturava ali. Foi um dos momentos que Jesus ficou ali no templo e os pais perderam ele de vista. Sexta pergunta: de que modo eram acolhidos os peregrinos que chegavam a Jerusalém? Patriarcas e Profetas 539 declara: todas as casas em Jerusalém eram amplamente abertas aos peregrinos e forneciam aposentos gratuitamente, mas isso não era suficiente para a vasta assembleia, e armavam-se tendas em todo o espaço disponível na cidade e nas colinas adjacentes. Então não podia ser num tempo de inverno. No começo do nosso movimento, alguns mais afoitos, né? Eles se baseavam que Jesus ficava orando noites e noites inteiras, né? E aí chegava o cabelo e a barba a ficar branco, né? Do frio. E aí nós temos que também fazer congresso no frio. E algumas vezes insistiu-se nisso. Mas muitos não vinham nem preparados para isso. E aí nós tínhamos que ceder nossas cobertas e todos os apetrechos de cama, né? Não era o momento propício. Por isso que aqui está bem claro para nós, reunião em tempo bom, tempo tranquilo, que dá para ficar à vontade. E a cidade, então, muitas vezes a pessoa tinha algum familiar que era de Jerusalém, aí poderia ser acolhido. Outros, mesmo que não fossem parentes, eram acolhidos. Tinha cidades vizinhas, que é o próprio caso da cidade de Lázaro, né? A Betânia, então, é muito próxima de Jerusalém. Numa pequena caminhada já se chegava à cidade. Então, tudo em volta enchia, pelo que dá a entender, para dar conta de todo mundo, né? Dá a entender também que mesmo essas residências de Jerusalém tinham talvez cabana ou, como é que fala, tendas, né? Sobrando na casa deles para poder receber mais gente. E eu acho que também as pessoas, quando vinham de viagem, seja em carroça ou em animais, traziam essas tendas desmontadas e montavam ali, para que não houvesse um aglomeramento, uma aglomeração com muita dificuldade. E aí na sétima, avançando mais, que festa se iniciava logo em seguida da Páscoa e quantos dias durava. Então nós vamos ler Êxodo 34, 18 primeiramente. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Levíticos agora 23, o capítulo, e os versos 4 a 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E a nota confirma isso, né? Patriarcas e Profetas 539,
A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. O primeiro e 7º dia era um dia de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. Aí mostrou que era no 15º dia que começava. Mas quando era sacrificado o cordeiro? 14º. No 14º, no finalzinho do dia. Aí comia a Páscoa quando? Já nas primeiras horas do dia 15, né? Uma vez que a parte escura se inicia o dia, né? Então, por isso que Jesus comeu a Páscoa mesmo, foi sacrificado no dia 14, que era numa quinta de tarde, e aí na sexta noite, que começa com o dia escuro primeiro, que era o dia 15, aí começava a Páscoa mesmo para comer aquele cordeiro que foi morto, com pães asmo e ervas amargas. Lembrando que, então, aqui a festa, ela sofre uma adaptação do que foi lá na experiência quando eles saem do Egito. Diz que era uma festa para ser feita rapidamente, preparado para sair. Roupa, cajado na mão, tudo. Né? Aqui já é ao contrário a lógica, né? Então era algo que era dedicado muitas horas em família, naquela alimentação, como falamos, à noite. E tinha todos os dias a seguir, sem o uso de fermentos, né? Então, o dia 14, na realidade, que foi o dia lá, justamente, em que houve os preparativos para a Páscoa também na saída do Egito, e eles acabaram saindo no dia 15, na parte de manhã, já amanhecendo o dia, né? Então, é um preparativo apenas o dia 14, na realidade. Para já entrar no dia 15, que seria um sábado cerimonial, preparado. E já era uma santa convocação. Isso. Primeiro dia, dia 15. E aí depois, no 7º dia dessa festa, também era um sábado cerimonial. Esse é um uso que até a gente usa essa palavra, não que na Bíblia esteja falando dessa maneira. Aqui simplesmente fala nenhum trabalho fareis, né? Então era considerado um sábado. Isso, era como fosse um sábado, né? Aqui não chegou a usar esse termo em si, mas a gente, de modo geral, coloca, né, o fato de que quando estudamos as festas, existem 7 sábados cerimoniais relacionados a essas festas. Então, na pergunta 8, o que era apresentado ao Senhor no dia seguinte ao sábado? Aí vem Levítico 23, 9 a 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então aqui nós lemos na sequência do texto de Levíticos, lemos primeiramente o 4 ao 8, no capítulo 23 de Levíticos, falando dos pães asmos, e agora no 9 a 11, fala sobre justamente essa cerimônia da oferta movida diante do Senhor pelo sacerdote lá no santuário. E aqui então a nota na 539 do Patriarca e Profeta fala que a cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina, e no início da festa estava começando a amadurecer. Um molho desse cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus, em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que a cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. Era outra coisa simbólica. Isso, mas eu queria chamar a atenção para aquela cronologia, né? O momento certo de ser comemorada a Páscoa, porque do contrário teria um problema aqui nessa parte. Porque já teria que estar madura a cevada e ainda no começo desse processo. Não poderia passar muito. Isso. Porque era a partir disso que eles poderiam começar
a colher a Aqui cevada. fala começando a amadurecer. Então tinha que estar muito bem sincronizado o momento dessa festa. Então, o que acontecia quando a cevada não estava pronta? Então deveria haver uma previsão, mais ou menos, já no mês anterior eles já tinham uma noção se realmente haveria uma Páscoa tardia ou não. E aí se acrescentava um mês ainda para então se tornar lá para abril apenas a Páscoa. Tá vendo? Então, eu acho importante o trabalho que o irmão Henderson lá do Espírito Santo fez naquela revista Parousia, depois num livro grande que ele preparou com o irmão Juarez, mostrando isso daí. E eu pesquisei muitos livros antigos da igreja, as publicações, para procurar o dia 22 de outubro. E eu não achava por que o 22 de outubro, sendo que os judeus, hoje, eles, na maior parte das vezes, o dia da expiação deles, o Yom Kippur, cai em setembro. Fim de setembro ou início de outubro. De outubro. E como que ia acontecer no 22 de outubro? Uma data bem tardia, né? Então eles, muitas vezes os inimigos da fé, inimigos da verdade, principalmente de Ellen White, eles atacam isso daí. Como que os adventistas falavam 22 de outubro? Justamente por essa mobilidade, dessa variação do amadurecimento da cevada. Há históricos, isso daí os irmãos colocam tanto na revista como no livro, que justamente naquela época ela não estava madura ainda. Então, a cevada. Isso. Então, parece que a gente está falando de assuntos diferentes, né? A gente está falando uma hora dia da expiação, outra hora da paz, mas é que uma coisa levava a outra. Isso, se joga a Páscoa para frente, o dia da expiação também ia ser para frente. Então, esse estudo, que inclusive esse livro se chama Astronomia e a Glória do Adventismo, buscou então nessa exatidão que a astronomia nos dá em relação a você retroceder no tempo e saber em que condição estava, né? Isso é muito interessante de vermos essa abordagem, por isso que nós vemos que o conhecimento das civilizações antigas de sincronizarem o seu calendário com as estações era algo fantástico. Elas tinham que fazer isso porque a vida delas estava relacionada na colheita, o momento certo de semear e tudo isso. E nós encontramos então essas exatidões ocorrendo porque havia a observação justamente das fases das luas e assim tudo isso fazia parte justamente para chegar à conclusão do início de um novo mês, que eram meses lunares de 29 dias. Então tudo isso tornava o quê? O ano mais curto, aí tinha que haver a correção depois para não afastarem do ano solar. As duas coisas é importante. Se ele se guiasse só pelo sol, era problema. Se só se guiasse pela lua também. Os dois luminares foram deixados para serem orientação. Então nós lemos lá atrás, numa nota anterior, falando que tinha terminado a chuva serôdia e começado então a primavera. O que é a chuva serôdia? Os espanhóis lá no Paraguai, nos livros de língua espanhola, usam a palavra chuva tardia. Então tinha a chuva da semeadura, que era chamada chuva temporã, e depois a chuva serôdia ou chuva tardia, que vinha para o amadurecimento dos grãos. Por isso que aí ia acontecer da cevada tá pronta para a oferta das primícias. Isso. Então, outra coisa que era bom nós explicarmos, de novo, por que o ano novo deles começa em março ou abril? Porque o ano religioso começou na saída lá do Egito. E aí o ano civil
que era no dia 10 do 7º mês, não é o 10 de julho nosso. Porque se o ano lá começa em março ou abril, o ano civil é mais para frente também. Não tem nada a ver com o nosso calendário de mês. A Bíblia, ela trabalha mais falando do ano religioso, principalmente a gente pegando aqui nos livros de Moisés, e por isso, então, 7º mês dentro do calendário religioso, porque era a finalização, na realidade, das festas, né? Então, o ciclo de festas tinha que começar com a Páscoa e finalizar, depois da expiação, com a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E assim, esse era o momento também que ocorria o início do ano civil. O ano civil relacionado à estação do outono, e que era algo também compartilhado por outras civilizações da região. Então nós vamos um pouquinho mais, né? Quantos dias depois da oferta das primícias se realizava o Pentecoste? E qual era o tempo de duração dessa festa? Levítico 23, 15 a 17. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Aí nós vimos que já podia ser levedado o pão. Olha a diferença, né? Aí então a nota da Patriarcas e Profetas 540, 50 dias depois, a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecoste, também chamado a festa da ceifa, a festa da semana, como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, dos pães assados com fermento era apresentado diante de Deus. O Pentecoste ocupava apenas um dia, que era dedicado ao culto religioso. Então, o importante aqui que era um dia só. A primícia tinha acabado, que era movido o feixe de cevada, contava então 7 semanas e dava 50 dias. Aí começava esse outro dia de festa. Então, pelo que eu entendo, nesse momento da festa do Pentecostes, ou festa das semanas, porque se completavam aí 7 semanas, ocorre justamente já a colheita do trigo. A gente viu lá atrás a questão da cevada, que era o primeiro cereal, que era já na época da Páscoa. O trigo já demorava mais, e aqui era apresentado esses pães levedados, né? Esses pães que tinham fermento diferente da situação que era na Páscoa, e justamente aí usando do trigo. E aqui então, essa festa tinha vários nomes, né? O próprio nome, festa da ceifa, festa da colheita, festa das semanas. E um detalhe que eu queria chamar a atenção sobre isso, que se nós formos notar, todas as festas desse calendário religioso, elas têm uma data exata para acontecerem. Nós temos lá o dia 14, dia 15 de Abib, finalizando lá no dia 21 de Abib, ou Nissan. E também a questão das festas do outono, no 7º mês, fala primeiro dia festa das trombetas, 10º dia da expiação, depois lá temos a das cabanas já na 15º dia. Mas o que acontece que nós observamos? Observamos que a festa do Pentecostes é a única que não foi dado um dia do mês para acontecer, mas ela dependia de acontecer relacionado que às primícias que tinham sido apresentadas numa cerimônia pelo sacerdote. Aqui nós encontramos então
falando assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, já no primeiro dia da semana, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, quando nós fazemos essa contagem, realmente vai dar, nesse processo de 7 semanas, iniciando a contagem no primeiro dia da semana, vai dar uns 50 dias. 7 sábados tinham que passar. E passar desses 7 sábados, acontecendo o quê? Justamente no primeiro dia da semana. Então era fixo no sentido do dia da semana, mas não em relação a uma data, o dia do mês. Isso não tinha em relação a essa festa. Aqui nós vamos observar na sequência que nós não vamos tratar diretamente da festa do dia da expiação, que ela já foi tratada anteriormente na lição 8. Foi detalhado o propósito, todo o simbolismo, né, relacionado às trombetas e à expiação. Por isso que agora na 10ª pergunta já vamos direto para a última festa. Que festa era celebrada logo depois do dia da expiação? Levíticos 23, 33 a 38. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. A nota ela confirma mais ainda. Nós vamos ler no Patriarcas 540. Aqui então fala, a pergunta foi que festa era celebrada logo depois do dia da expiação, que nós já estudamos lá na lição 8. No 7º mês vinha a festa dos tabernáculos, ou da colheita. Essa festa reconhecia a generosidade de Deus nos produtos do pomar, do olival e da vinha. Era a reunião festiva encerradora do ano. A terra havia otorgado o seu produto, as colheitas estavam guardadas no celeiro, os frutos, o azeite e o vinho estavam armazenados, as primícias reservadas, e agora o povo vinha com seus tributos de ações de graça a Deus, que os havia assim abençoado ricamente. A festa devia ser eminentemente uma ocasião para regozijo. Ocorria precisamente depois do grande dia da expiação, quando haviam obtido a certeza de sua iniquidade, não mais seria lembrada. Em paz com Deus vinha agora diante dele para reconhecer sua bondade e louvá-lo pela sua misericórdia. Estando terminados os labores da ceifa e ainda não iniciadas as labutas do novo ano, o povo estava livre de cuidados e podia entregar-se às influências sagradas e jubilosas do momento. Embora unicamente aos pais e aos filhos fosse ordenado comparecer às festas, todavia, tanto quanto possível, a casa toda devia a elas assistir. E a hospitalidade daqueles eram bem-vindos os servos, os levitas, o estrangeiro e os pobres. Como a Páscoa, a festa do tabernáculo era comemorativa. Preste atenção bem nisso. Em memória de sua vida peregrina no deserto, o povo devia agora deixar suas casas e habitar em cabanas ou em caramanchés, formados dos ramos verdes, das formosas árvores, ramos de palma,
ramos de árvores espessas e salgueiro de ribeiros. Levítico 23, 40, 42 e 43. O primeiro dia era uma santa convocação e aos 7 dias da festa acrescentava-se 1/8, que era observado de modo semelhante. Nós vamos, nesse primeiro momento, destacar esse sentido comemorativo que Israel tinha para com essa festa, mas Ellen White, na sequência, ela ainda vai nos falar que não era apenas comemorativa, mas também típica. Ela era então tipológica, ela apontava para algo. E aqui essa comemorativa era justamente a saída deles, memória de sua vida peregrina no deserto, ao chegar na nova terra, na terra que Deus havia prometido para eles. E isso então era comemorativo, para lembrar sempre. E agora nós vamos no que é que ela tipificava. Isso, só uma observação então sobre esse aspecto ainda, que nós vemos que todas as festas estavam relacionadas com o ciclo agrícola. Todas elas tinham alguma relação. Aqui vemos que era um momento já do pomar, do olival, da vinha. Então, cada época do ano vai tendo os seus respectivos frutos. E aqui diz que já estavam tranquilos, né? Já estava tudo livre da labuta. Tudo resolvido, armazenado, né? E agora eram tributos e ações de graça. Outro detalhe também. Logo, uns dias antes, tinham passado pelo grande dia da expiação. Era um momento solene, era considerado o momento em que Deus julgava Israel durante aquele ano e via se seriam perdoadas as iniquidades realmente. O sumo sacerdote adentrando então o Santíssimo como representante... Uma vez por ano. Como representante de toda a nação, ele se apresentava diante da face de Deus. Então já foi apresentado lá atrás o assunto do dia da expiação, e lá na frente nós vamos falar do dia da expiação no céu. Sim. E aí então o que seria essa festa da cabana, que é sempre depois do dia da expiação? Sempre depois. Então, vamos lembrar que não terminou o grande dia da expiação. Para eles era um dia 10 do 7º mês, que podia cair em setembro ou outubro no nosso calendário, mas também agora, pelo que nós entendemos pelo Espírito de Profecia, nós estamos no grande dia da expiação, quando Jesus sai do Santo para o Santíssimo, e aí começa o julgamento dos mortos, depois passa para os vivos, numa hora que nós não sabemos, que é uma vinda como ladrão, que se dá antes do decreto dominical, o selamento e a vinda como ladrão. Por isso que nós estamos anunciando o clamor da meia-noite, aí veio o esposo. Não é em glória, mas ao caso dos vivos. E aí então o que seria esse prefigurativo típico desse dia da festa das cabanas? Isso, nós vamos ver na última pergunta mais sobre isso, e chama atenção para esse detalhe de que todo o plano da redenção estava em formato de símbolos, cerimônias, nesse calendário das festas religiosas dos israelitas. E tudo isso acontecia, todo o plano da redenção, durante o quê? Um ano. Durante um ano você já passava por todo esse processo. E ligado, conforme nós já estudamos nas lições lá atrás, que o plano da redenção tem que ver com o santuário, que é o tema que nós estamos estudando. E agora, todo ano eles tinham que passar o quê? Pelo dia da expiação. Na realidade agora dos fatos, não tem essa repetição ano após ano, mas cada fase do plano da redenção se cumpre, se passa para o próximo, se cumpre, passa para o próximo. E como meu pai falou, estamos a esta altura já desde 1844. Então, neste último momento de Cristo agora oficiando no Santuário Celestial. Mas bom, tudo isso será
colocada em detalhes em lições posteriores. Então, em Daniel 8,14, lá fala até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Claro que lá no passado entendiam que era a purificação com fogo da terra, mas os adventistas do primeiro dia, depois dos que se tornaram do sétimo dia, foram entender essa passagem de Jesus do lugar santo para o santíssimo, para começar essa purificação do quê? Dos pecados que estão escritos no livro do céu. Aí, isso que seria a purificação. Lá no templo de Israel acontecia o quê? Era removido tudo, aquela cortina, né? Onde era aspergido o sangue diariamente ali no dia da expiação. Levava o sangue lá no lugar santíssimo do bode expiatório. Aí então começava um novo ciclo. E para nós, então, esse novo ciclo é a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Isso, e agora na pergunta 11 ainda vamos lidar com uma questão. Que benefícios traziam sempre essas ocasiões de regozijo? Este bom seria, quer dizer que devemos comemorar de fato a festa dos tabernáculos ou significa que devemos ter reuniões de gratidão nos congressos? Esse bom seria é que está na nota aqui, quando ela diz bom seria. Então nós vamos entender agora, alguns pegam ao pé da letra que tem que ter justamente a mesma coisa, morar em cabana ou em tendas, fazer igual era lá no passado. Isso é uma doutrina judaica. É um elemento judaizante, e aqui o texto de Salmos 133, verso 1 e 3, fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fosse assim, teria que ser sempre ali, nesse lugar, né? Sim. Então aqui, esse texto do Patriarcas e Profetas 540 que nós vamos ler, simplesmente serve de pretexto para aqueles que já estavam buscando ocasião. Vamos ler ele calmamente aqui e entender. Diz assim: nessas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animava no serviço de Deus, ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. Bom seria que o povo de Deus na atualidade tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles, assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante sua jornada depois de sair do Egito. Devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele deu para nos tirar do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa de sua graça e verdade. Então essa ocasião dessa festa que finalizava todo o ciclo deles era um momento de maior regozijo. Eles tinham passado pelo dia da expiação, tinham finalizado a colheita, era um momento de intercâmbio social, inclusive de gerações diferentes, né? Fala aqui de velhos e jovens e assim por diante. E agora nos fala essa recomendação. Importante ressaltar que não há nos escritos de Ellen White qualquer recomendação de celebrar a festa dos tabernáculos na atualidade. Mas alguns utilizam desse texto, tiram ele do seu propósito, do que Ellen White quis dizer, e querem então trazer esses elementos judaizantes, mas é pela metade. Sempre esses que tentam fazer esse tipo de comemorações é pela metade. Não é sacrificado animais, não há um templo, não há em Jerusalém e assim por diante. Pegam elementos que são possíveis. Aqui é interessante que já na metade final do texto falou que assim como os filhos de Israel celebravam lá o livramento que Deus operara a eles, devemos nós agora o quê?
também ter o que agradecer a Deus. Não é só eles. Não eram só eles que tiveram a direção de Deus. Nós, na atualidade, também temos o que agradecer. Então, quando Ellen White fala que bom seria que o povo de Deus, na atualidade, tivesse uma festa dos tabernáculos, por que ela usa essa forma de expressão, tivesse uma? Algo como poderia ser aqui colocado. São as festas, os congressos, né, que a gente promove, e também no passado os adventistas tinham muito esses congressos anuais ou regionais, e foi numa dessas reuniões campais que aparece ali o Samuel Snow, mostrando então que a data não era primavera, mas no outono, lá no 22 de outubro. Ele havia sido despertado por articulistas de jornais. Então, está lá na nossa apostila da parábola essa história. Depois vocês podem confirmar melhor. Interessante que esse trecho que eu li do texto não está com ponto final ainda. Tem um traço. Traço quer dizer, ou seja... Dando o significado dessa recomendação do que seria bom que o povo de Deus na atualidade tivesse, ela interpreta o que ela mesma quis dizer. Uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Então é isso, é simples assim, o propósito do texto é esse. Qualquer coisa diferente disso é, então, extrapolar completamente o que o texto está dizendo. Mas a última pergunta ainda vai trazer mais detalhes. Eu queria destacar um ponto que nós temos visto ultimamente dentro do Adventismo, e esses vários grupos que têm surgido, cada um pega o que mais interessa da parte da mesa ali. Não é o todo que interessa, só aquilo que mais coaduna com os seus ideais, com os seus motivos, com os seus desejos. E o propósito também de sempre trazer uma novidade, né? Sempre tem essa questão de achar que está com uma nova luz. Eu fiquei vendo uma vez uma celebração atual com danças, né? Fica uma roda e tal. E aí eu fiquei pensando, os judeus faziam isso? Pode ser. Mas aí nós temos que imitar tudo isso daí. Fazer tudo desse mesmo jeito. Então é doutrina judaizante que está entrando, e muitos estão deixando do cristianismo para ser judeus. Principalmente no Nordeste, a maior parte dos nordestinos são descendentes de judeus, sefarditas, ou que vieram de Espanha e Portugal, e descobrem agora que são descendentes dos judeus, passa a guardar o sábado, mas começa também a seguir os ritos judaicos, que não tem nada a ver mais. Aqueles ritos que eram apenas prefigurativos. O apóstolo Paulo, ele deixou muito claro esses assuntos, né? Para quem acredita na inspiração da Bíblia, esses assuntos realmente não deveriam ser motivo de discussão, ainda mais num povo que recebeu tanta luz como o povo adventista. Acabei de citar agora de prefigurativo. Agora nós vamos partir para a pergunta 12, que vai reforçar mais o prefigurativo. Lá atrás falou que é comemorativo, né? A festa dos tabernáculos era comemorativa em memória da vida peregrina e aí passando para Canaã. E aí então, agora é uma jubilosa comemoração, mas prefigurativa. Então a pergunta é essa, pergunta 12. A festa dos tabernáculos é prefigurativa da redenção final, sendo que estamos durante o juízo investigativo no grande dia da expiação. Tem sentido celebrar a festa dos tabernáculos antes da hora? Então a pergunta já nos leva a uma conclusão óbvia, que realmente não tem sentido. Porque é depois, justamente, do dia da expiação que acontecia a festa das cabanas. Isso. E se nós ainda não saímos do grande dia da expiação,
O que essa festa prefigura? Isso. Agora nós vamos nos textos da Bíblia. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Os versos 5 a 10. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Então, esse texto de Isaías nos mostra o cumprimento da festa dos tabernáculos. A redenção final, toda essa transformação da natureza e também a cura de problemas, o mudo agora podendo falar, o coxo andando normalmente. Saindo desse mundo corrompido, né? Que até a terra se murcha e planteia. Tudo isso haveria de ser transformado. Mas a nota vai confirmar isso. O Mateus vai ler para nós, que é uma nota grande, do Patriarca 541, depois 542. A festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Eles se tornarão como se nunca tivessem sido. Obadias 1,16. E toda voz no universo inteiro unir-se-á em jubiloso louvor a Deus. Diz o escritor do Apocalipse: ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Apocalipse 5,13. O povo de Israel louvava a Deus na festa dos tabernáculos, ao evocarem à mente a sua misericórdia pelo seu livramento da escravidão no Egito e o seu terno cuidado para com eles durante sua vida peregrina pelo deserto. Regozijavam-se também pela consciência que tinham do perdão e aceitação, mediante o serviço do dia da expiação apenas terminado. Mas quando os resgatados do Senhor houverem sido com segurança recolhidos na Canaã celestial, livres para sempre do cativeiro da maldição, sobre o qual toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora, Romanos 8:22, regozijar-se-ão com indizível alegria e plenos de glória. A grande obra expiatória de Cristo em prol do homem ter-se-á então completado, e seus pecados terão sido para sempre eliminados. Na sequência, vem o texto do próprio Patriarcas e Profetas de Isaías 35. Então fica muito claro aqui
a festa dos tabernáculos é prefigurativa da redenção final? Aqui fala que é. Não somente apontava para a peregrinação do deserto, mas indicava no futuro o grande dia da colheita final. Já chegamos nesse dia? Não Por chegou. óbvio que não. Então, como que haverá comemoração dessa festa? Não tem como, não há o cumprimento da festa para ter essa comemoração correspondente. Deveria, então, ser aguardada essa alegria final dos remidos. Isso não quer dizer que não possa haver reuniões de ações de graça. Já falamos que pode ocorrer, mas aqui o cumprimento profético, o cumprimento típico dessa festa se dará então nessa redenção final, onde os ímpios são destruídos, os fiéis são resgatados por Deus. Aqui deixa muito claro então que diz que mas quando os resgatados do Senhor houverem sido com segurança recolhidos na Canaã celestial, então eles vão se regozijar com indizível alegria. Não haverá algo correspondente a isso. Todo o céu e os remidos se unirão nessas aclamações de vitória. Bom, eu confesso que na igreja que nós estávamos, nós não aprofundávamos tanto nisso. Mas devido a certas ideias fora da órbita que está existindo de uns tempos para cá, e aí nós vamos ter que aprofundar mais. Aí o Mateus mesmo descobriu que é uma coisa que está aí na Bíblia, no texto do Espírito de Profecia, que a festa das cabanas é depois do dia da expiação. Só isso seria o essencial, o suficiente para entender. Então, um dia nós vamos ter uma festa de regozijo eternamente. Ali fala de uma mesa de quilômetros de comprimento, todo tipo de fruta, né? Jesus vai nos servir e ali vão estar os salvos. Então, isso é maravilhoso. E nós devemos agradecer, né, a vida, morte e ressurreição de Jesus em nosso favor, para que nós possamos ter esse privilégio e alcançar tudo isso. Finalizamos aqui então esse estudo da Palavra de Deus, que venha trazer esclarecimento em nossa mente do tempo em que vivemos, a solenidade do tempo que vivemos e as lições espirituais que podemos tirar dos relatos passados. E na lição 10 vai entrar sobre o santuário celestial já. Até agora nós estamos estudando a prefiguração do que deveria acontecer lá no céu. Aí então nós vemos João primeiro vendo Jesus lá entre os candeeiros, no lugar santo, que o candeeiro é no lugar santo, e agora nós vamos ver o céu se abrindo e a arca da aliança ali, aonde? No lugar santíssimo. E aí o Daniel estava preocupado, ficou doente, queria saber quando que começava essa contagem dos 2.300 dias, que para nós é 2.300 anos. O anjo fala, sabe, entende, a partir da saída da ordem para restaurar Jerusalém. Isso é só o povo adventista que entende isso. Louvado seja Deus por isso. Então, nos aguarde até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.